Vamos voltar a falar sobre eleições, porque faltam 2 dias para a votação. Os candidatos vão intensificar as agendas nesses últimos dias. E é o Álvaro Nocera que conta para a gente mais detalhes, desses últimos minutos antes do primeiro turno aqui em São Paulo. Muitos candidatos já preparando agendas para os próximos dias. Álvaro, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Soraya, a todos que nos acompanham no 3 em 1. O final de semana promete ser intensos para os candidatos que querem trabalhar daqui, da Prefeitura da cidade de São Paulo, a partir de janeiro do ano que vem. A candidata do PSB, Tabata Amaral, vai continuar indo às ruas, conversar com o eleitorado, tentar angariar mais votos, e ela deve contar com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, assim como do ministro Márcio França. Já Boulos, do PSOL, vai promover uma caminhada na Avenida Paulista, ao lado da vice Marta Suplicy e do presidente Lula. Ricardo Nunes, que busca a reeleição, disse que não vai alterar a estratégia, vai continuar andando pelas ruas de São Paulo, fazendo reuniões com empresários ao lado do governador Tarcísio de Freitas. José Luiz da Atena, do PSDB, já se considera fora do segundo turno e disse que ainda vai se surpreender, que deve ter mais votos do que as pesquisas eleitorais estão dando para ele. Para finalizar, Pablo Marçal, do PRTB, disse que vai intensificar o uso das redes sociais, os famosos cortes, contra os seus adversários. Volto com você, Soraya. Obrigada, Álvaro, pelas suas informações, ou seja, movimentação intensa agora nesses últimos minutos antes do primeiro pleito, do primeiro turno agora no domingo. É de fato isso, tentar angariar os indecisos, A gente falou bastante disso aqui ontem no 3 em 1. Os candidatos vão tentar, de alguma forma, conquistar o teu eleitorado, Zé, para não ficar de fora do segundo turno, que a gente não sabe quem vai ser, quem vai estar. Soraya, na volta dos deputados e senadores aqui para o Congresso Nacional é muito interessante, porque eles chegam contando novidades, mais ou menos depois das férias escolares, quando os alunos, e aí, você viajou para onde, o que você fez? E aí todo mundo contando 1000 novidades. É assim, os deputados voltam assim. E eu conversando com um deputado, ele dizendo sobre a magia da nova campanha nas mídias sociais. E aí ele dizia que, tradicionalmente, ele apoiava um prefeito, vários prefeitos, E aí ele encaminhava para essas prefeituras as emendas PIX, todas as emendas, calçava a rua, um centro esportivo e não sei o quê. E, em troca, ele recebia o apoio do prefeito, tinha os votos e a vida seguia assim. Só que, da última vez, veja bem, há 2 anos atrás, eleição de deputados, ele se surpreendeu. Município onde ele tinha mandado dinheiro para calçar rua, construir uma praça de esportes e tal, e o prefeito estava defendendo ele, mas o filho do prefeito estava lá com o celular fazendo campanha para um deputado que nunca tinha ido no município. Então, a maneira de se fazer campanha mudou. E a gente vê claramente isso no Brasil inteiro, mas São Paulo é a vitrine. Num momento assim, tradicionalmente, os cabos eleitorais, e no caso aí quem teria mais vereadores, é que fariam esse trabalho de última hora, chamado corpo a corpo. E ninguém fala nisso. Está falando nos telefonemas e nas páginas sociais. Então, a campanha migrou de vez e sem retorno para a internet, para as plataformas mesmo. E, Gani, você acha que qual das estratégias tem sido mais eficiente? Esse corpo a corpo, internet? Olha, basicamente, nessa eleição, a gente verificou o poder da internet, mas, diferentemente do que a gente pensava lá em 2018, o Bolsonaro fez uma campanha com pouco dinheiro e, basicamente, só com o uso da internet e foi vencedor, a gente acreditava que a televisão, o rádio, estariam mortos aí em termos de campanha eleitoral, corpo a corpo também não funcionaria. Na verdade, 2018 foi um ponto fora da curva. Ricardo Nunes é um candidato bastante competitivo, tanto é que pode ir aí
para o segundo turno, está absolutamente indefinido e faz a velha campanha. O que é a velha campanha, Soraya? É tempo de televisão, é tempo de rádio, é o corpo a corpo dos vereadores, porque ele fez a maior coligação. A força dele está justamente aí, nesse uso, né? Aqui no melhor sentido da palavra, no uso da máquina, né? Enquanto o Pablo Marçal também faz uma campanha muito competitiva, né? Mas aí explorando muito bem as redes sociais. Eu acho que essa eleição de São Paulo mostrou que, na verdade, tanto a rede social quanto a televisão e o corpo a corpo, eles podem perfeitamente coexistir, eles não são excludentes. Segré, você também acredita nessa força, né, que tem tanto a rede social, mas como o corpo a corpo, né, como o Gani disse. A gente vê nas ruas, de fato, as pessoas, quando os candidatos, né, estão passando, eles querem conversar, querem chegar perto, querem ouvir mesmo o que eles têm a dizer e até questionar. Por que você não fez tal coisa? Lá no meu bairro tá assim com um problema. E de fato, para conhecer e para decidir em quem votar. Ou fala, eu te vejo daqui a 4 anos, quando você vem me prometer de novo que depois não vai cumprir, mas pelo menos vem aqui, tira uma fotinho. Eu acho que as redes sociais mudaram tudo, a tecnologia em geral. Há poucos anos atrás, não muitos anos atrás, a gente ouvia no rádio algum programa e ficava se perguntando como será o rosto desse âncora, desse comentarista. Adoramos então começar a ver que tinha uma câmera colocada no estúdio do rádio e a gente observava como era feita essa magia do rádio, que era difícil de interpretar quando não tinha a imagem. E isso incorpora, inclusive, ao aumento da tecnologia também, em que antes, para tirar uma foto, a gente precisava andar o tempo todo, com uma câmera de foto. E aí tinha que mandar revelar. E agora é só tirar a foto e já sobe direto na rede social. Mudou tudo, absolutamente tudo. Mas eu adorei a sinceridade do candidato da Atena. Só faltou dizer, não sei nem para que estou continuando aí na rua, vou dormir, vou tomar alguma cervejinha com piperno, alguma coisa assim para dizer... Por que eu continuo quando sei que não vou chegar no segundo turno? Mas valeu a sinceridade do Datena. Em relação à polarização nessa campanha, vou começar perguntando para o Piperno, porque alguns analistas dizem, né, e tinham até o receio, pelo menos nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, essa eleição municipal se pautaria de fato pela polarização. Você tem visto isso se confirmar agora ou está diferente de outras eleições passadas? Eu acho, Soraya, que essa eleição, ela teve conflitos mais exacerbados, até alguns odiosos, como a gente viu aqui em São Paulo. Mas não por conta também de uma polarização ideológica diferente de tudo que a gente viu no passado. Eu acho que em relação a isso, veja, o país até que caminha para uma certa normalidade, no sentido da gente ver os polos opostos e, principalmente, algo que eu insisto há muito tempo, cada vez mais o fim do centro, ou a perda de relevância de políticos moderados, principalmente nas maiores cidades. Claro que partidos como PSD, republicanos, eles vão fazer muitos prefeitos e tal, mas em cidades onde a eleição não foi tão nacionalizada, onde o pleito se tornou de fato nacional, a gente vê esses polos direita e esquerda com muita clareza e muita dificuldade aí sim dos partidos moderados. Agora, Gani, e a participação do eleitorado? A gente pode esperar abstenção para esse ano? Ou as pessoas mudaram a visão que têm sobre a política e vão fazer questão de estar ali exercendo o seu papel de cidadão? Eu acredito que em São Paulo, pelo menos que as pesquisas trazem menos abstenções. Agora, no Rio de Janeiro, a abstenção está muito elevada e a gente precisa entender por que ocorre esse fenômeno. Não só abstenção, como brancos e nulos. Agora, em relação ao que o Piperno trouxe, me permita discordar um pouco, Fábio Piperno. Aliás, é o meu artigo lá na coluna da Jovem Pan. Por favor, assine o site, que faz aí a propaganda. Tá muito legal já. Fazer aqui o merchan, que eu falei exatamente sobre isso. Em São Paulo não foi polarizado, porque veja, quem que foi identificado como candidato da direita? Pablo Marçal. Quem que é o centro? Ricardo Nunes, né? A gente pode falar centro-direita. E quem que é o candidato da esquerda? Guilherme Boulos. Então,
Que polarização é essa que você tem três polos, né? A polarização pressupõe dois polos, esquerda e direita, mas aqui em São Paulo está tão competitivo e claramente você tem esquerda, centro e direita. Então não vejo que foi uma eleição polarizada. Foi uma eleição combativa, mas não polarizada no sentido de dois polos opostos. Mas o que você está chamando de centro é o candidato do Tarcísio, teoricamente, do Bolsonaro. Centro-direita, mas ele é o mais moderado. Ele é moderado, ele não é um... Ele é mais moderado do que o extremista, mas ele é um candidato mais à direita também.